Existe um monte no sul de Israel que guarda um segredo de 3.000 anos. Um monte que a Bíblia chamou de Gati, que a arqueologia confirmou e que esconde sob sua terra a resposta para uma das perguntas mais provocativas da história. Golias existiu de verdade? Não estamos falando de lenda, estamos falando de um guerreiro filisteu descrito com detalhes militares precisos. Armadura de bronze pesando 57 quilos, lança com ponta de ferro de 7 quilos, altura de 6 côvados e 1 palmo. Um campeão treinado para matar, enviado para humilhar Israel inteiro com um único desafio: mandem alguém lutar contra mim. Do lado israelita, um exército paralisado de medo. 40 dias de humilhação pública. Nenhum soldado se movia. E então aparece um garoto sem armadura, sem espada, sem treinamento militar. Só uma funda, 5 pedras e uma fé absurda. O que acontece a seguir mudou o curso de uma nação. Mas aqui está a pergunta que os céticos sempre fazem: como saber que isso realmente aconteceu? A resposta está enterrada a apenas 1 metro abaixo do solo de Tel Essafi, no sul de Israel, onde o arqueólogo Arem Maer, da Universidade Bar Ilan, confessou após 23 anos de escavações: este lugar ainda consegue me surpreender, mas o que ele encontrou lá dentro vai mudar tudo o que você pensava saber sobre Golias. Porque a tumba pode não ter sido encontrada, mas a cidade foi, e ela confirma cada detalhe. Antes de entender Golias, você precisa entender de onde ele veio. Porque os filisteus não eram apenas inimigos de Israel, eram um povo completamente diferente de todos ao redor, e a ciência provou isso. Os arqueólogos modernos confirmam que os filisteus se distinguiam radicalmente dos vizinhos. Sua chegada ao leste do Mediterrâneo por volta do século XII a.C. é marcada por cerâmicas com semelhanças estreitas ao mundo grego antigo, uso de escrita egéia em vez de semita e consumo de carne de porco. Eram estrangeiros no mundo semita. Guerreiros do mar que se instalaram na costa de Canaã e construíram 5 cidades-estado poderosas: Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gati, a cidade de Golias. Em 2019, arqueólogos encontraram o primeiro cemitério filisteu já descoberto em Ascalão, com 145 conjuntos de restos mortais em câmaras fúnebres cercadas de perfume, joias e armas, originários entre os séculos XI e VIII a.C. O DNA extraído desses ossos confirmou o que a Bíblia já dizia: eles vieram de fora, de longe, provavelmente do mundo egeu, da região da Grécia moderna. Isso explica tudo. Explica por que Golias usava armadura no estilo grego quando os guerreiros da região não usavam. Explica por que ele era campeão individual, uma tradição de combate grega, não semita. E explica por que a Bíblia o descreve como diferente de todos ao redor. Gate, a cidade natal de Golias, foi uma das maiores metrópoles da Filistéia, e os arqueólogos que escavam Tel Essafi desde 1996 confirmam: as características da cidade coincidem com o que as narrativas bíblicas descrevem com precisão. Mas o que eles encontraram nas escavações vai além de qualquer expectativa. Em 2019, algo extraordinário aconteceu nas escavações de Tel Essafi. Os arqueólogos decidiram investigar as fundações de terraços na parte baixa da cidade e encontraram algo que ninguém esperava: uma cidade ainda mais antiga, escondida a apenas 1 metro abaixo da que vinham escavando por décadas. E essa cidade mais antiga estava no auge do seu poder exatamente na época em que a Bíblia situa Golias e os gigantes filisteus. As muralhas desta Gati antiga eram monumentais. Fortificações de 3.000 anos de tamanho sem precedentes foram escavadas, e a descoberta ajuda a explicar por que a Bíblia chama essa cidade de Lar de Gigantes.
Agora a parte que vai te deixar sem fala. O arqueólogo Jeffrey Chadwick, da Universidade Brigham Young, fez um cálculo preciso. As medidas bíblicas da altura de Golias, 6 côvados e 1 palmo, correspondem exatamente à largura das paredes do portão de Gate descoberto em 2019, que mediam 2,38 metros. O escritor bíblico usou uma medida arquitetônica real da cidade para descrever o guerreiro. Golias era tão grande quanto as muralhas da sua própria cidade. E tem mais uma prova física encontrada no mesmo solo. Um fragmento de cerâmica datado entre os séculos 10 e 9 a.C., escrito em proto-cananeu arcaico, traz 2 nomes com estrutura fonética similar ao nome Golias, confirmando que esse era um nome filisteu real, usado nessa cidade, nessa época. Nas ruas da cidade baixa de Gate, arqueólogos encontraram ainda uma ponta de flecha de osso, possivelmente disparada pelos defensores da cidade durante o ataque de Hazael, rei da Síria, exatamente como o livro dos reis descreve. A cidade é real, os nomes são reais, a destruição é real. Aqui está a verdade que nenhum canal vai te dizer com clareza. A tumba de Golias, como tal, não foi encontrada. Mas o que foi encontrado é tão poderoso que muda a pergunta inteira. As escavações em Tel Esaf já são consideradas as maiores, em termos literais, já realizadas em Israel. O professor Aren Maer afirma que os trabalhos ainda estão no começo e ainda há muito que descobrir. O site arqueológico existe desde o 5º milênio a.C. Tem castelo medieval, aldeia árabe, templo filisteu, muralhas monumentais, cerâmica egéia, DNA de 3.000 anos. Gate é mencionada na Bíblia mais vezes que qualquer outra das 5 principais cidades filisteias, e cada camada de terra confirma uma camada da narrativa bíblica. Então a pergunta não é: a tumba foi encontrada? A pergunta é: por que tudo ao redor de Golias foi confirmado, mas a maioria das pessoas nunca ouviu isso? A Bíblia descreveu um guerreiro de uma cidade real, com um nome real, de um povo real, com práticas de combate reais. A arqueologia confirmou a cidade, a ciência confirmou o povo, o DNA confirmou a origem. As medidas das muralhas confirmam até a altura. O que falta encontrar pode estar a 1 metro abaixo do solo, esperando a próxima temporada de escavação. E aqui vai a pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Se tudo ao redor de Golias foi confirmado pela arqueologia, o que ainda te impede de acreditar que ele existiu? Me conta aqui embaixo.